Capítulo 9. Mãos que se estendem. A acolhida dos mártires no plano espiritual foi muito emocionante, especialmente pelo fato de cada um deles possuir ao seu lado um espírito amigo, ligado por laços seculares e que se incumbia de levar em seus braços o espírito recém-liberto, para depositá-lo diante daquele em nome do qual tinham entregado tudo o que possuíam no mundo. Mais uma vez se consegue compreender as palavras de Jesus quando se lhes retira o sentido oculto por detrás da letra fria. Chegaram até os dias de hoje as luminosas exortações contidas em Mateus 16, 24 a 26, que ensinam: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser ganhar a própria vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Desse modo, todos os que ali estavam como cristãos e que haviam sido considerados criminosos e bandidos aos olhos humanos, haviam aceitado perder tudo, entregar a própria vida por amor ao Messias, fazendo vivas as suas palavras. Quando soou o clarim da libertação, jubilosos cânticos embalaram o regresso ao seio daquele que os aguardava, com belezas e glórias indescritíveis na linguagem pobre dos homens. Retratar a acolhida desses primeiros testemunhos no plano espiritual seria o mesmo que tentar construir um arco-íris no céu, usando o material com que os homens constroem seus barracos em favelas. No entanto, as luminosas entidades que transportavam os recém-chegados houveram por sustentá-los pelos caminhos florescentes e inebriantes, mantendo-os amparados pelos dias que foram necessários para o reequilíbrio parcial do perispírito, ainda que alguns ainda se achassem mais adormecidos. Dessa forma, vencidas as horas necessárias à maior ambientação dos espíritos dos mártires, foram eles encaminhados ao local preparado para que, uma vez recuperados do choque rápido da desencarnação violenta na arena de Roma, pudessem receber o prêmio maior das mãos do próprio Senhor compassivo e amoroso. Ao lado de Lívia seguia Simeão, enquanto Zacarias carregava firme o espírito de João de Cleofas, que de maneira mais consciente abraçava-se ao amigo com sentimento de gratidão por tudo o que dele havia aprendido e dos exemplos que recebera nas horas cruciais de sua existência. Reunidos em vasto salão que se misturava à natureza luminosa daquele plano diáfano e cuja nobreza, sem exageros, se impunha pela beleza e o bom gosto, jamais igualados pelas criações humanas, numa mistura de simplicidade e brilho celestial. Colocavam-se os recém-chegados em confortáveis poltronas, que mais lhes pareciam ninhos macios e floridos, onde seus espíritos se recompunham dos últimos acontecimentos com o corpo físico. Por detrás de cada uma, mantinha-se aquele que os havia recolhido e se encarregara de ampará-los até aquele local onde partilhariam das alegrias do celeste governante. Todos possuíam, assim, um amigo espiritual que os ajudava a se equilibrarem, enquanto que em outro local, bem mais distante dali, e afastado daquelas energias intensas, mas amparados por forças suaves e balsamizantes, se congregava a imensa quantidade de entidades que foram retiradas dos espectadores, convertidas à esperança que lhes sorria naquele momento trágico
e desejosas de aceitar o reino de Deus em suas vidas. Todos os mais de 200.000 espíritos, incluindo aí os gladiadores arrependidos, estavam submetidos às disciplinas do amor, que vigia suavemente, preparando-os para testemunharem a grandeza daquele sublime momento na vida daqueles que aceitaram morrer por uma causa maior do que tudo. Assim, no ambiente onde se reuniam imenso telão de material muito sutil, algo parecido com uma finíssima tela de seda pura, seria usado para que todos tivessem a visão clara da beleza daquele momento. A maioria dos que ali estavam nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas seus espíritos guardavam no recôndito mais profundo de si próprios a certeza de que o governador da Terra, a mais alta autoridade espiritual do planeta, estaria envolvida naquele evento. Aliás, era exatamente por isso que lhes seria permitida a visão daquele reencontro, uma vez que o simples fato de vislumbrar o Cristo, ainda que através de um aparato semelhante ao cinema dos humanos, seria muito marcante aos seus espíritos. Por isso, enquanto se fazia silêncio no ambiente principal, onde se localizavam os primeiros mártires de seu evangelho na grande metrópole mundana, um coro angelical se fazia ouvir, com cânticos que elevavam as almas e faziam brotar lágrimas espontâneas. Dir-se-ia que se ali existissem pedras, elas aprenderiam a chorar de emoção. Para uma melhor imaginação do leitor, o recinto preparado para os mártires se assemelhava a um teatro que tivesse poltronas que se erguiam em forma de anfiteatro como se fossem afixadas na parede interna de uma concha, abrangendo os 360 graus com o palco localizado no centro do vasto recinto. A região que rodeava o palco central era composta pelas poltronas já descritas, onde se colocavam os espíritos que seriam recebidos naquele banquete de amor. As luzes suaves iluminavam todos os assentos do vasto recinto, que estavam ocupados pelos espíritos que acorriam ao local para participarem das boas-vindas, entidades envolvidas com o trabalho da semeadura do Evangelho na Terra, futuros cristãos que se preparavam para seguir para a frente de batalha do bem, amigos e familiares espirituais dos que chegaram, tutores e mártires de outros tempos, delegações espirituais de todos os povos da terra que traziam espíritos que se candidatavam a levar a mensagem de esperança pelos caminhos humanos em outras paragens. Todos ali estavam silenciosos e enlevados. No entanto, o centro onde estava o palco era guarnecido por uma penumbra que se fazia em respeito ao plácido repouso dos viajores que se adaptavam ao novo ambiente espiritual. Recebiam baixa luminosidade proveniente do reflexo daquela que se destinava às poltronas dos presentes, igualmente cuidadosos para com a tranquilidade de seus irmãos, fragilizados e protegidos. Não tardou muito para que, anunciando a chegada do momento tão esperado, luminosa entidade se deslocasse para o centro do palco, de onde sua figura podia ser vista e ouvida por todos sem que tivesse que fazer qualquer esforço vocal maior do que pronunciar serenamente as palavras. Seu espírito, aureolado de luz safirina, como se fosse construído por raios estelares, furtados do céu noturno, irradiava uma simpatia tal que naturalmente se projetou sobre toda a assistência, fazendo calar qualquer ruído e com simplicidade passou a dar os contornos daquele tão esperado reencontro. A emoção que tomou conta da grande assembleia foi imediata. O semblante jovial e ao mesmo tempo maduro confundia a mente dos que pretendessem estender racionalmente o que se passava.
Ali naquela hora era o coração que era chamado a sentir, pois a razão teria muita dificuldade e seria muito pobre para compreender. Amados irmãos, disse o orador humilde e sereno, permitiram a bondade do Pai e a amorosa solicitude de Jesus nos encontrássemos aqui para saudar os vencedores do mundo. E enquanto os farrapos são devolvidos ao plano da ilusão, aqui nos achamos diante das essências verdadeiras. Breves momentos lacrimosos na terra não serão facilmente suportados diante das imensas recompensas do céu? Tantos são os que regressam da vida em condições lastimáveis, depois de terem recebido toda a sorte de favores divinos para que vencessem pequenas adversidades. A cobiça, os interesses pessoais, os defeitos morais, os caprichos da individualidade fragilizam tanto a vontade dos vivos na carne que se nos afigura pequenina qualquer festividade, por maior que possa ser, e que tenha por finalidade receber os que não fraquejaram no cenário mentiroso e ilusório da terra dos homens. Por isso, só pode ser compensada tal demonstração de fidelidade pela generosidade daquele que tudo venceu, tudo ofereceu por amor ao Pai e a nós todos. Queridos irmãos, elevemos a oração através da qual nossas almas darão graças ao Criador pelos que chegam das trevas da matéria, sem terem se perdido pelos caminhos tortuosos e sedutores, ao mesmo tempo em que os entregamos ao amor de seu Filho, que com certeza saberá acolhê-los com um carinho e um sentimento que nós ainda não logramos conquistar. E dizendo isso, cerrou os olhos para iniciar uma sincera e comovente oração, enquanto que as luzes internas do ambiente foram se esmaecendo, envolvendo tudo em uma suave e fraca claridade, ao som das melodias espirituais dedilhadas por orquestra invisível aos nossos olhos. Pai querido, aqui estamos para receber os heróis do teu amor, os vitoriosos realizadores da tua vontade, aqueles que calaram os próprios desejos para que o teu desejo se concretizasse neles, ao mesmo tempo em que nos unimos a todos os que vieram também por aceitarem as bênçãos do teu convite amoroso para o recomeço de suas trajetórias, abandonando os erros e os enganos de tantos séculos. Reconhecemo-nos, entretanto, miseráveis e destituídos de méritos, para erguermos homenagens à altura de seus valores, e por isso rogamos àquele que te representa com tanta fidelidade perante todos nós, que possa estender as mãos de luz sobre todos eles para que despertem fortalecidos e recebam os abraços calorosos que destinamos àqueles a quem admiramos pelo seu denodo, renúncia e fidelidade a ti. Escuta-nos, Jesus, o pedido que fazemos por estes mártires de tua causa, para que a vida que perderam por ti lhes seja devolvida em glórias celestes no teu seio amoroso e fraterno. E por todos nós, os convidados para a reforma de nosso próprio ser, famintos de novas forças e ansiosos por novos rumos. O orador se havia transformado aos olhos espirituais de todos os presentes. A figura assumira novamente as vestes pobres daquele jovem do passado, ardoroso cultor da lógica do bem, transformado em fiel defensor da lógica do amor, na modesta agremiação mantida por Simão Pedro em Jerusalém. E fosse porque a oração que fazia o levava para o passado distante, ou porque seu coração se identificasse com o das vítimas da ignorância, todos puderam vislumbrar a sua transformação fisionômica,
que se transmutara naquele mesmo do pretérito, o primeiro dentre todos os mártires da causa de Jesus na terra. Sim, ali estava Estevão, vitimado pela sanha de Saulo de Tarso, apedrejado no recinto do templo em Jerusalém. O jovem idealista que primeiramente derramara o sangue puro, sem proferir qualquer imprecação contra seus agressores, entregando-se a Deus e a Jesus, por direito e por mérito, fora convocado a erguer a oração inicial, com a qual todos se preparariam dando graças ao Criador por todas as maravilhas do seu reino celeste e por aqueles que ali estavam fustigados pela miséria que a ignorância produz, mas intimoratos vencedores. Suas vestes resplandeciam, e nos locais onde as pedradas o haviam ferido, parecia que um floco de luz havia lhe fincado suas raízes para transformá-lo em rede luminosa, como se cada cicatriz fosse uma medalha espiritual. Do alto de sua cabeça, à medida que invocara a presença do Cristo, na humildade de sua confissão de subalternidade, como se não fosse ele também um dos maiores vencedores da jornada humana, um jato de intensa luz projetou-se para o alto, como que a se encontrar com um outro ainda mais luminoso que vinha de cima. Unidos em um canal de radiosa vibração, no ambiente esmaecido daquele vasto recinto hipnotizado por tais belezas, como que uma estrela do firmamento veio se achegando por aquela estrada luminosa e se projetou no centro do palco. Era a forma mais luminosa que qualquer espírito houvera podido vislumbrar nos escuros ambientes terrestres. Sua fulgurância majestosa, entretanto, não impedia que os olhos nela se fixassem, como que para não perderem a beleza daquele instante inesquecível. A estrela que chegava era acompanhada dos acordes mais emocionantes e inolvidáveis que nossos pobres ouvidos poderiam escutar. Perto deles, as mais belas melodias humanas seriam cantigas de quermesse e todos os grandes músicos inspirados, apesar de sua justa e nobre realização, não passariam de toscos aprendizes da beleza sonora. Não havia quem não se entregasse às lágrimas copiosas. Ao mesmo tempo, em todos os que se postavam nas primeiras poltronas que circundavam o centro do auditório, dessa estrela se projetavam raios que os atingiam na altura do coração, como se fosse uma injeção de potente energia que os retiraria do estado de perturbação momentânea, a fim de acordarem para a realidade daquela hora. O ambiente como um todo passou a irradiar-se de tal forma que, se o sol tivesse se transferido para lá, ainda estaria iluminando menos do que se observava naquele momento. Mesmo para descrever estas cenas verdadeiras, nosso espírito se sente tocado pela emoção mais absoluta e nos custa muito traduzir nas palavras frias tudo aquilo que ali se estava passando. Lentamente, a estrela foi ganhando forma humana e, se me é possível dizer algo, olhando para sua figura, posso afirmar que poucos tiveram coragem de olhar-lhe nos olhos, mas todos puderam constatar que estava descalça. Sim, ali estava o sublime peregrino, o tutor de nossas almas e o mestre dentre todos os mestres. Tão logo se viu materializado, sua forma física continuava a brilhar de modo estelar. Aproximou-se de Estevão, que, emocionado, ajoelhou-se diante dele. Jesus abaixou-se diante do jovem luminoso e levantou-o com carinho, dizendo-lhe: Lembra-te, filho, eu vos chamo de meus amigos e aqui estou, não para ser servido, e sim para servir.
Estevão esboçou um sorriso tímido que as lágrimas molhavam e lhe disse: Senhor, teus verdadeiros amigos chegaram. Olhando-os com carinhosa inflexão, Jesus sorriu e disse: Todos são meus verdadeiros amigos, Estevão, mesmo aqueles que ainda não sabem. É de júbilo que minha alma está repleta, pois a obra de Deus não é em vão. E dizendo isso, deixou o centro do palco e dirigiu-se para cada poltrona, onde um espírito se encontrava despertando diante de tal luminosidade. Achegou-se a Zacarias, que reverente lhe sorriu emocionado, dizendo: Senhor, nosso Cleofas voltou trazendo as marcas do sacrifício, por muito amor ao Pai e a ti. Olhando-o, Jesus colocou a destra sobre a fronte de João, o mais lúcido dentre todos os recém-chegados, que imediatamente abriu os olhos de maneira plena, exclamando surpreso: Meu Jesus, eu não sou digno de entrar em tua morada. Vendo a sua humildade espontânea, Jesus se abaixou para olhar-lhe bem nos olhos e lhe disse: João, o trabalhador fiel é digno de seu salário. Tu que foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras. O discípulo não tinha o que dizer, e se o tivesse, não o conseguiria. Apenas pensou em seus irmãos que também haviam perecido na arena, ao que o mestre lhe respondeu: Todos estão aqui, filho querido. A casa do Pai é ampla e a todos sabe acolher com carinho. Um sorriso de tranquilidade preencheu-lhe o rosto e João se viu fortalecido e disposto. A seguir, Jesus passeou por todos os martirizados e sobre eles impôs a sua mão e conversou com cada um, demonstrando o mesmo carinho e atenção, identificando-os pessoalmente, demonstrando saber de seu drama pessoal, de suas dores e aflições e de todo o sacrifício que a vida demandara na árdua jornada que terminara. Lívia, que vinha logo depois de João, igualmente tocada pelo magnetismo do mestre, recordou-se de seu encontro na beira do lago em Genezaré, quando Jesus lhe houvera dito que lhe aceitaria o sacrifício quando chegasse a hora. E num gesto de muita emoção, enquanto Jesus se deslocava para a sua direção, pediu a Simeão que a ajudasse, pois queria estar ajoelhada quando Jesus chegasse próximo a ela. Simeão, compreendendo o momento íntimo, ofereceu seus braços firmes e, juntamente com a irmã tão amada, ajoelhou-se também, para que o mestre assim os encontrasse ambos. O ambiente estava carregado de tal magnetismo que nenhum dos presentes ousava tirar seus olhos daquele palco, servindo isso para que muitos que tinham receio de encarar os desafios da semeadura da Boa Nova entre os homens perdessem ali qualquer medo de suportar o flagício da ignorância humana a fim de iluminá-la. De todos os lados, almas viam despertar dentro de si mesmas o pendor para o heroísmo, a fim de que o melhor de si fosse colocado a serviço da melhor de todas as causas. Tão logo atendera a todos os corajosos mártires da primeira hora, entre os quais se achava Lucílio também, o Senhor elevou a palavra, falando a toda a posteridade sobre os planos de Deus para a evolução dos homens, divisando os horizontes do futuro e concitando a todos para que perseverassem no bem, já que seria necessária muita dor ainda para que o coração das criaturas entendesse a excelsitude do reino da verdade e do amor. Era, na verdade, o sermão que profetizava para todos as venturas e dores que estavam reservados aos dias do futuro,
fazendo-os compreender os planos superiores da direção espiritual da terra, para os que pertenciam ao rebanho que tinha sido confiado à sua guarda. Momento de solene elevação, não havia quem não se ligasse às suas luminosas exortações, demonstradoras do mais puro sentimento de interesse e devotamento por todos os irmãos humanos. E mesmo dentre aqueles que lá em outro local assistiam pela tela espiritual os lances do evento, não houve um que não se envergonhasse de seu passado e sentisse o semblante lavado pelas mais ácidas lágrimas de arrependimento, como em breve será descrito. Muitos se atiravam ao chão em espetáculo de desespero, que era logo atendido por vigilantes espirituais a encaminharem o desequilibrado ao tratamento necessário à sua recuperação. Assim, nos dois locais estavam os convidados ao banquete do amor. No recinto principal, com Jesus, estavam os devotados servidores da causa do bem, os que perderam a vida por amor a Jesus, recebendo a vida de volta, acrescida da gratidão celeste pelo dever cumprido, o que lhes ensejaria novas trajetórias de trabalho. E no outro ambiente mais afastado, mas igualmente bem amparados por espíritos amorosos, estavam os convidados ao trabalho e ao sacrifício, quase que sentindo inveja dos mártires e desejando tudo enfrentar, para terem a ventura de chegar ao momento de glória espiritual, aqueles mesmos que haviam desejado durante a existência física apenas ganhar a sua vida, gozar e desfrutar os momentos de euforia, agora envergonhados pelos erros cometidos e se sentindo despidos de quaisquer méritos para solicitarem uma nova chance de voltar ao mundo. E longe dali, guardado na lembrança de Zacarias, estava a figura de Pilatos, envolvida pelo sofrimento do ato tresloucado, com o qual tirou a oportunidade de viver fisicamente havia mais de 20 anos. A todos os fracassados no espírito se poderia aplicar as palavras de Mateus. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se depois perde a própria alma?